Muito bem, já estamos mais uma vez chegando. Boa noite, bem-vindos. Espero nesta noite que, ao participar conosco, a bênção de Deus esteja sobre você, sobre a sua vida, a palavra no seu coração. Vamos chegando, aproximando das 19 horas, eu sempre entro alguns instantes das 19 horas, para que o nosso pessoal que tem nos acompanhado, irmãos e irmãs, amados, vão entrando em contato conosco. Já temos a Cláudia Tacato. Incrível, né? Alguém soltando pipa com aquela linha de cerol, muito real os danos que aquilo causa, até cortar fio de transmissão da internet, aquilo corta, né? Aconteceu isso com a nossa irmãzinha, a Maria Júlia, ficando desprovida do sinal da internet por conta de cerol, de linha de pipa, que corta como dano a fio do sinal da internet. Muito bem, boa noite a todos. Nós estamos iniciando agora, eu continuo com as mensagens no Salmo 19. Os primeiros versos do Salmo 19, a criação anuncia a glória de Deus. Os primeiros 6 versos, eu espero concluir hoje essa parte do texto do Salmo 19. Porque, até onde nós entendemos, fora a mensagem de hoje, são 2 ou 3 mensagens para fecharmos o Salmo 19. E nós queremos, no nosso tempo hoje à noite, aproveitá-lo ao máximo. Então, você que já vai entrando, estou vendo o pessoal, boa noite, tá? Hoje eu não vou precisar, nem trouxe aqui comigo o meu ar, porque está bem mais fresquinho, né? Talvez eu até tenha que tirar a blusa na medida que vai ocorrendo o aquecimento. Salmo 19, o texto da palavra de Deus. Vamos então à leitura desse texto com você nesse momento. Creio que você já está acompanhando-nos, né? Já entrou em contato conosco, tem a minha família já nos acompanhando. Vamos lá, Salmo 19. Eu gosto de ler todo o texto para que você vá familiarizando com o texto do Salmo 19. Eu estou num trabalho de memorização desse texto e faltam poucos versículos para que eu possa concluir. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, não há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz. E pia na extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita, e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel, e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, e os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas.
também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e meu Redentor. Muito bem, uma vez lido o texto, vamos orar nesse momento. Eu tenho rogado, suplicado aos nossos irmãos que sempre estejam orando pela nossa transmissão. Por mais que nós tenhamos um sistema que procuramos melhorar em termos de reforço para a transmissão, ainda assim, nosso maior reforço é a nossa dependência do auxílio que vem do alto, do auxílio do Senhor Deus. Oremos. Pai bendito e eterno, agradecemos pelo privilégio que temos na presença do Senhor hoje à noite e com amados que entregam-se nesse momento a participarem conosco, a receberem o ensino, a pregação da palavra do Senhor. Capacita-me, ó Deus, para pregar dentro do teu propósito e querer para mim nesta noite. Sendo o Senhor com cada ouvinte, na obra do Santo Espírito clamamos a compreensão, tanto para mim quanto para eles. Que na dependência do Senhor sejamos auxiliados e dirigidos nesta noite. Eu rogo e oro com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Ok. As obras de Deus proclamam a sua existência. Algumas perguntas dentro desse nosso estudo do Salmo 19. Perguntas certamente que você já fez para você mesmo ou para alguém. Como surgiu o universo? De onde ele veio? O universo com bilhões de estrelas, com todo o sistema planetário, galáxias, existe desde quando? Quem está por detrás desta máquina fantástica que gira em perfeita harmonia? O Salmo 19 leva-nos a entender, a conhecer a excelência da criação e da palavra de Deus. E neste nosso tratado de mensagens da palavra de Deus, estamos trazendo ao seu conhecimento, estamos trazendo aspectos da criação, anunciando a glória de Deus. Eu falei com você que este salmo, que Deus na inspiração levou Davi a escrever, é um salmo que tem uma descrição do livro da natureza e das escrituras, a palavra de Deus. Eu disse para você que tratava-se de dois livros no qual o salmista se apegou. Dois únicos volumes na sua biblioteca. E Davi, ele se aprofunda a estudá-los, o livro da natureza, a criação, e o outro livro, as Escrituras, a palavra de Deus. E Davi se coloca a estudá-los de forma, ele se aprofunda a estudá-los, de maneira a compará-los, a contrastá-los, numa forma de estudo disciplinado,
engrandecendo a excelência de seu autor, que se vê em ambas as obras. E estamos sendo e seremos sábios em lermos tanto livros sem palavras, a revelação da natureza, da criação, quanto então lermos as Escrituras, como 2 volumes de um mesmo autor. E chegarmos à conclusão: Deus é o autor deste, tanto quanto é o autor daquele. As obras de Deus proclamam a sua existência. Eu tenho levado você a entender sobre isto a todo momento. Todo momento. Desde o tempo que eu comecei o estudo, antes deste tempo, a todo momento, a existência, o poder, a sabedoria, a bondade de Deus estão sendo ostentados, alardeados, proclamados por esses arautos celestiais que resplandecem sobre nós. Os céus proclamam a glória de Deus. Não é meramente uma glória que os céus proclamam, mas é a glória de Deus. E eles nos apresentam, os seres celestiais, nos apresentam argumentos em prol de um Deus que é um Criador consciente, inteligente, que tudo planeja, controla, preside. O que os céus dos céus deve ser, escapa ao coração do homem. Mas o mais importante é que tudo lá fala da glória de Deus. Qualquer parte da criação tem mais ensino a dar do que a mente humana tem a capacidade ou poderá aprender. Mas o mais importante é que o reino celestial é particularmente rico em ensino espiritual. O Salmo 19, a comunicação que emana da revelação natural, e depois, os primeiros 6 versos, e depois uma comunicação que emana da revelação escrita. Como eu disse para você, há uma comunicação que jorra das alturas com solene beleza, com singular beleza e esplêndida exuberância. E essa comunicação, eu mencionei para você, no verso 1, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos, que é uma comunicação de uma revelação clara da glória de Deus. No verso 1 nós temos a revelação clara da glória de Deus. Eu e você fomos criados de maneira a olhar para o céu. O ser humano foi criado, tem um andar érito, pode olhar para os céus. Podemos ver a mão de Deus nas estrelas, o seu fulgor no esplendor do sol. Podemos perceber a bondade de Deus na variedade das flores. Eu tenho dito para você que Deus, ele colocou as suas impressões digitais na obra da sua criação. Nós temos os montes, despenhadeiros, prados verdejantes, as aves do céu, nós temos os animais que percorrem o campo. A terra está cheia da bondade de Deus e os céus resplandecem a sua glória. O livro da natureza, ele tem quantas páginas? Você lembra das páginas do livro da natureza? Como eu estou fazendo uma mensagem
para finalizar no verso 6 hoje à noite, eu vou fazendo um resumo para chegar lá, um resuminho bem curto, para que quem não pegou do início possa se familiarizar e então na conclusão ter uma noção melhor do que nós estamos tratando. O livro da natureza ele tem 3 páginas: o céu, a terra e o mar. A primeira página do livro da natureza é a mais gloriosa, porque através dela, que é a primeira página, o céu, nós podemos contemplar a beleza das outras 2 páginas. E na primeira página, o céu, nós encontramos 3 elementos que são elementos essenciais para a compreensão do texto em sequência, que trata-se do Sol, Lua e estrelas. E aí nós vamos ter uma compreensão mais precisa do texto em segmento a partir da compreensão desses 3 elementos que constituem os céus na primeira página do livro da natureza. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Revelação, comunicação, que é uma revelação clara da glória de Deus. Em segundo lugar, o verso 2, essa comunicação que jorra das alturas é uma revelação constante da glória de Deus. Um dia discurso a outro dia, e uma noite revela sabedoria ou conhecimento a outra noite. Cada dia é um tempo singular. Tempo da ação, cada dia, das oportunidades de Deus da história. Deus não apenas colocou o seu nome nas estrelas, Deus não apenas se revelou na magnificência do universo, mas Ele fala conosco todos os dias. O dia e a noite são 2 testemunhas que não podem ser caladas ou silenciadas, e elas, do seu lugar privilegiado, estão a todo momento dando testemunho, tornando Deus conhecido. Elas anunciam constantemente o conhecimento de Deus, sem se importar com o julgamento dos homens. Um dia discursa a outro dia. Uma noite revela conhecimento a outra noite. Muito bem, seguindo no nosso resumo, versículo 3. Daqui a pouquinho eu chego no 6º, hein? Não há linguagem nem há palavra, e deles não se ouve nenhum som. Nós entendemos aí que a voz da natureza não é articulada em palavras, não é propagada em sons articulados, é uma comunicação, é um discurso que se destina aos ouvidos. Aliás, não aos ouvidos, mas aos olhos e ao coração. É um discurso que não se destina aos ouvidos. Portanto, não desperta o sentido que produz a fé. Aqui nós entendemos que Deus é visto antes de ser crido. Deus é criador antes de ser salvador. E Jesus é chamado de a palavra, e ele, Cristo, é uma demonstração clara da divindade, muito mais clara da divindade do que os astros ou do que o céu jamais poderiam dar. Nem sol, nem estrela podem produzir uma palavra. Eles são simples instrutores. Mas Cristo é uma demonstração clara. Ele é a palavra. E é a demonstração clara da divindade. 4º versículo. Aliás, no verso 3, essa comunicação é a revelação sem linguagem da glória de Deus. O verso 4, que nós tratamos a semana passada, essa comunicação é uma revelação universal da glória de Deus. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol. Eu disse que as palavras da natureza
são como de um surdo mudo, mas a sua instrução é clara o suficiente para ser descrita. Os céus falam através de seus atos e operações impressionantes. Nenhum homem pode ficar fora do alcance desta revelação. É uma revelação universal. Como revelação universal, ela ultrapassa todas as barreiras, ela invade todos os recantos do universo, ela penetra todas as nações, povos, etnias, desde os grandes centros urbanos até aqueles que vivem nas mais espessas selvas, todos, sem exceção, sem distinção, são alcançados pela comunicação da revelação divina. Tal esplendor, tal ênfase dessa revelação chega ao ponto de que, no texto do verso 4, atingindo com a sua voz e as suas palavras até aos confins do mundo, o verso 4, uma tenda é posta para o céu, para o sol. No meio do céu, imagine você, o sol acampa em marcha como um monarca poderoso em seu caminho glorioso. Não tem como um viajante, ele não tem residência fixa. Ele é comparado a um viajante que arma e desarma a sua tenda, que em breve será recolhida como um pergaminho. É uma comunicação universal. Por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol. E em quinto e último lugar, tá? Os versos 5 e 6. O verso 5 foi onde eu parei a semana passada, e o verso 6 será a minha conclusão neste trecho da palavra, pregando a respeito da excelência da criação, a criação anunciando a glória de Deus. O verso 5 e o verso 6. Verso 5, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Lembra do noivo que eu falei a semana passada? E alguém disse que eu estava usando uma palavra muito, não sei se é fora de moda ou uma palavra que não é tão usada no cotidiano de alguns. É um noivo suntuosamente vestido. Lembra? Suntuosamente é com toda a pompa, né? Com o rosto irradiando uma alegria que contagia a todos. Pode pensar em algo assim? Então, com mais ênfase, com mais destaque, com mais glamour, agora fica melhor para alguns, né? É o sol nascente. É o sol nascente. Se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Como um campeão que lança-se, se alegra ao lançar-se numa corrida, assim é o sol. Apressa-se com a regularidade inigualável e com a rapidez inconfundível em sua órbita. Ele faz como que, brincando, não há sinais de esforço, desânimo, exaustão. Nenhuma outra criatura transmite tamanha alegria à terra como o seu noivo, o sol.
nenhuma outra, nem o cavalo, nem a águia, em termos de rapidez, ligerosidade, pode se comparar a esse campeão celeste. Toda a sua glória, no entanto, é a glória de Deus. Até o sol brilha sob a luz emprestada do grande Pai das luzes. Ó sol do grande Peraí, que tá? Ó sol do grande mundo, brilhe o coração, vê que ele é maior, dá-lhe louvor, tanto ao subir e no alto da exaltação, como ao se pôr. Aqui temos um aspecto polêmico do salmista. Os pagãos adoravam o sol e diziam que ele era o seu grande noivo, o seu grande herói. Davi diz que ele era como um noivo. Davi que está comparando o sol como um noivo, como um herói. E dando uma interpretação inspirada, na interpretação aqui, é como. Ele não é noivo, ele não é herói. É como ele vai censurar a idolatria do sol. Não devemos adorar a criação, e sim o Criador, Deus. A luz do brilho do sol vem de Deus, o seu Criador. Nós adoramos Deus. Os céus proclamam a glória, não é do sol. O sol não é Deus. Deus é o Criador do sol. Alguém comentou aqui de ensinar o Salmo 23. Acho que eu passei uns 4 anos ensinando o Salmo 23 num grupo de pessoas no trabalho. Pode ser, podemos trabalhar depois o Salmo 23. É verdade, eu estive no rádio, no programa, nós apresentamos também o estudo do Salmo 23 no rádio. Aqui nós temos a majestade, o verso 5 e o verso 6, a comunicação majestosa da glória de Deus. Não é da criação em si. A criação está anunciando a glória de Deus. Nós entendemos que por detrás de tudo que compõe, que constitui a natureza, assim o é, porque Deus. E o interessante... Não, deixa eu seguir, daqui a pouquinho eu coloco para você o interessante, porque eu preciso, como alvo, concluir o verso 6. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. O sol, ele fornece luz até as extremidades dos céus. Até as... Como é que eu poderia dizer aqui? Vamos colocar como está no texto, extremidade. Como se houvesse um limite, apenas para o entendimento humano. O sol fornecendo energia, transpondo o firmamento no movimento contínuo. O sol fornece energia até as extremidades dos céus. Todos os dias, você pode ter certeza, ainda que você não veja, mas lá está o sol, no seu posto de trabalho, fornecendo luz até as extremidades dos céus. Há dias em que as nuvens escondem de nós os raios solares. São os dias nublados. E há momentos que as chuvas as nuvens em forma de chuva, ou descongelando-se, e a chuva caindo, lá está o sol também. Lindo quando tem aquele arco-íris, aquele reflexo da chuva, o sol
e surge então o arco-íris, o sinal que Deus colocou. Imagina você todos os dias, com regularidade. Eu tento, por exemplo, todo domingo às 19 horas, de maneira fiel, precisa, estar no ar. Mas nem sempre é possível isso. Mas há uma regularidade, algo de Deus, da maneira de Deus tratar com a sua criação. Imagine se Deus assim trata com a natureza. Imagine com você, que Ele criou a sua imagem e semelhança. O interessante é que nesse fornecimento de luz do sol, ninguém que esteja dentro do seu raio de ação, ele nega a luz. Principia numa extremidade dos céus e vai até a outra vai o seu percurso. E nada refoge ao seu calor. Para cima, para baixo, para os lados, o calor do sol exerce a sua influência. As entranhas da terra estão cheias de material antigo, produzidos pelos raios solares. E até as cavernas mais profundas experimentam o seu poder. Em lugares impenetráveis para a luz, o calor e outras influências exercem ou encontram um caminho. Sem dúvida, há um paralelo traçado intencionalmente entre o céu da graça e o céu da natureza. O caminho da graça é divino e amplo, cheio da sua glória. Em todos os aspectos deve ser admirado e estudado com diligência. Tanto as suas luzes quanto as suas sombras trazem instrução. Ele é proclamado o caminho da graça. Jesus, como um sol, ocupa o centro da revelação. Encarnado entre os homens com todo o seu brilho, jubilando-se como noivo da sua igreja, ao revelar-se entre os homens, e como um campeão ao conquistar glória para si. Jesus, que ocupa o centro da revelação, ele faz um percurso de misericórdia, abençoando os cantos mais remotos da terra. E não há almas sedentas, por mais degeneradas e depravadas que sejam, a quem são recusados o calor confortador e o benefício do seu amor. Até a morte há de sentir o poder da sua presença e desistir dos corpos dos santos. E esta terra caída há de ser restaurada à sua glória primitiva. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. Comunicação majestosa da glória de Deus, e nós entendemos este paralelo do céu da graça, ou do céu da natureza, com o céu da graça e da pessoa do Senhor Jesus. Cristo é a luz do mundo. Falou-lhes outra vez em João 8,12, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E essa luz deve
percorrer de uma extremidade a outra. O evangelho das boas novas de salvação em Cristo é o evangelho da demonstração do amor de Deus, que amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. De vez em quando a gente pensa, Deus me salvou porque eu não era tão mal assim. Eu não era tão terrível pecador. Deus me alcançou porque no fundo eu já tinha até um jeitinho para ser um crente em Jesus. Não é isso que a palavra ensina. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Se não fora a misericórdia, a graça de Deus, por isso que eu disse que Cristo faz um percurso de misericórdia para que pecadores perdidos. A Bíblia ensina que não há ninguém que busque a Deus, não há ninguém que faça o bem. Todos se extraviaram. Todos estão na mesma situação. Mas esse Deus, a quem toda a glória pertence, com seu muito amor com que nos amou, enviando Jesus Cristo. A Bíblia diz lá, eu mencionei com você esses dias, Colossenses capítulo 1, versículo 15. Deixe-me chegar lá, abrir. Colossenses capítulo 1, o qual é imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Falando de Cristo. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Os céus proclamam a glória de Deus. Jesus é Deus. O Deus Filho. O Filho bendito do amor de Deus, que veio com uma missão declarada por ele mesmo, buscar e salvar o que se havia perdido. Se você se colocar nas mãos de Deus e considerar o poder de Deus sobre sua vida, se você entregar-se a Jesus como seu único e todo suficiente Salvador, você vai perder o medo de morrer. Paulo disse, para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Paulo disse, ausente do corpo, presente com o Senhor. Deus tem um propósito sobre sua vida. Deus tem um plano. É Deus quem opera. Diz a palavra em vós, tanto o querer como o efetuar. E quando a pessoa vê o conhecimento de Cristo como seu único e todo suficiente Salvador, aquele que em vós, Filipenses 1,6, começou a boa obra, há de completá-la até o dia de Jesus Cristo. Ausente do corpo, presente com o Senhor, a pergunta que requer compreensão minha e sua, hoje à noite é, você está preparado? Depois desta vida, há uma eternidade. E aos homens está ordenado morrerem uma só vez. E haja visto quanta gente está partindo para a eternidade. Avolumou, cresceu, estendeu-se muito.
principalmente porque estamos vivendo dias tenebrosos. O mundo curva-se perante uma epidemia, uma pandemia. Mas você está nas mãos de Deus. E Deus é tão maravilhoso, tão esplêndido, tão magnífico, que Ele tem restaurado a saúde de pessoas que têm 3 algarismos na idade. Já fiquei pensando sobre isso. Eu conheço gente que não vai viver a exemplo do que foi o período de vida de Matusalém, que Matusalém teve 3 algarismos. Vários tiveram. Adão teve 3 algarismos na idade. Mas quem tem 100 anos hoje, e eu conheço pessoas com essa idade, alcançou o raro privilégio de ter 3 algarismos na idade. 100 anos já dá essa garantia para você atingir. Alcancei 3 algarismos na idade. Tem uma pessoa que agora em outubro vai para 101 anos de idade. 3 algarismos. Aliás, diga-se de passagem, casado e com esposa. Viva. Mas imagine uma pessoa com 106 anos de idade ser vitimada pela Covid-19. Ou então, aquela mulher, aquela médica de 86, 88. Eu fico agora na dúvida se é 86 ou 88. Foi acometida pela Covid, 50 dias hospitalizada, sai, recupera-se e com, acho que 88 anos, retorna ao seu campo de trabalho. Eu tenho colegas que já foram acometidos pela Covid-19, amigos, amigas. Sabe qual é a primeira pergunta que a gente faz para eles? Que atravessaram por essa experiência árdua. E aí? Qual foi o remédio que você tomou? Primeira coisa que você quer saber é o remédio. Mas a nossa vida, amados, você tem Cristo? Você tem crido em Cristo? O homem a quem toda a glória pertence, o Deus Filho, o Deus Salvador. Eu fiquei impactado essa semana com o testemunho de um homem sendo cuidado por Deus numa fase muito difícil da sua vida, de escassez mesmo de recursos, de realmente não ter nada e ter o seu tudo em Deus. Como isso nos abate, né? Nos humilha. Quem somos nós, né? Quem é você? Somos pó. E ao pó iremos retornar. Nossa vida aqui na Terra agora é uma breve preparação para a eternidade. Eu estou lendo com mais atenção o livro da natureza, esse livro de 3 páginas, o céu, a terra e o mar. Primeira página, o céu, segunda, a terra, terceiro, o mar. Estou lendo também as Sagradas Escrituras. Eu fico observando, né, há pessoas, até uma conhecida aqui em Barretos, que ela tem paixão, né, prazer em fotografar o sol no seu nascimento, quando o sol está surgindo no amanhecer. É lindo ali pelas 6h30, 6h45, né? E às 5h30 já está partindo, né? Diz que a noite mais longa, pelo menos aqui onde eu moro, no estado de São Paulo, no interior, a noite mais longa do ano é a do dia 24. Depois os dias vão se estender mais e as noites
serão noites pequenas na sua duração, mas é belo, é lindo. E você olha e percebe, puxa, está tudo em controle. Há um controle. Olhar para o céu. Eu vivi num lugar que realmente, naquela época minha de infância, a nossa luz à noite era da lua. Quando a lua iluminava, com a luz, né, refletida do sol sobre ela. Como era lindo as estrelas também. Você vê aquele céu estrelado. No campo dá para você ter essa noção melhor do que na cidade. Eu vou a semana que vem começar a transmissão à noite do versículo 7. Eu não vou refazer mais parte alguma do que eu cheguei até o verso 6. A criação anunciando a glória de Deus. A semana que vem eu vou falar da palavra de Deus anunciando a sua graça. Vai pegar dos versos 7 até o verso 11. Na semana que vem, eu vou trabalhar a partir deste texto, verso 7. E então, se você não teve a oportunidade de acompanhar, você manda um recado para nós e nós iremos enviar para você os vídeos. Outro item você pode fazer agora. É claro que eu não vou orar agora pelo seu pedido, mas eu vou passar para o meu caderninho. Eu tenho um caderno aqui, que vai ser o caderno de oração. Ele está aqui. Eu vou marcar os seus pedidos de oração nesse caderno. E vou estar, durante a semana, orando por você. Marca aí o seu pedido. Quero crer que você já tenha vindo ao encontro pela fé com Cristo como seu único e todo suficiente Salvador. Quero crer que você está em Cristo, servindo-o. E se ainda você não tomou uma decisão, convicto dos seus pecados, de que o caminho, a verdade e a vida está em Jesus, não é a igreja que salva, a salvação está em Cristo. A vida eterna é conhecer Cristo como seu único e todo suficiente Salvador. É conhecer Cristo como Deus único e verdadeiro, e a Jesus Cristo que foi enviado. A salvação é o Senhor Jesus. Ele quem salva, liberta e transforma. Ele é o Salvador. Ele que veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então marca ali o seu pedido de oração, para a gente estar orando, você e família, enfim. A semana passada eu não mencionei, mas a minha esposa não estava bem. Até acreditamos que ela estava com Covid. Fez o exame, deu negativo. Ainda bem, porque estavam querendo colocar toda a família em quarentena, não, naqueles 14 dias de isolamento. Quase que eu tenho que ficar isolado, né? Preso. Mas agora estamos com o resultado dela. Ela não sabe se foi bom não ter dado negativo ou se desse positivo, já ficava livre, né? Alguns querem ficar livre. Mas vamos orar pela misericórdia de Deus, não há mérito algum nosso que Deus possa se basear para nós entendemos o plano e propósito dele. Mas eu sei que nós podemos colocar a nossa oração pela misericórdia, pela graça dele. Eu estou preparando algo para usar com vocês, não tive condições ainda nessa tecnologia nova. Eu queria passar algo para vocês. Talvez no tempo subsequente eu consiga fazer isso. Eu vou orar nesse momento, mas marca o seu pedido de oração para que eu possa, então, estar orando por você, montando a nossa lista de oração, colocando o seu pedido. Deus bendito e Deus eterno. Abençoa, ó Deus, o Senhor tem nos abençoado. Eu oro pelos nossos telespectadores, por aqueles que têm nos acompanhado neste estudo da palavra do Senhor, do Salmo 19. Ó Deus, obrigado pela palavra
que vem como um estímulo dentro do aprendizado que envolve a nossa vida. Nós vivemos cercados pela revelação da natureza. Este livro sem palavras do Senhor, que traz uma comunicação que alcança todas as pessoas. O Senhor é o Criador, e os céus proclamam a sua glória, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Pai bendito, que possamos continuar meditando na tua palavra, continuar recebendo o ensino dela nos nossos corações. Este livro das Escrituras traz uma comunicação do Senhor, uma comunicação escrita daquilo que o livro da natureza só o faz alcançando os nossos olhos e corações. Ser com os nossos amados que nesta noite se dispuseram, tocados pelo Senhor, aprenderam ou se entregaram ao aprendizado. Nos conceda uma boa noite e mais essa semana que tenhamos uma semana na provisão, direção e obra do Senhor para as nossas vidas. Ó Deus, que pessoas venham ao conhecimento da salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Porque é o desejo do Senhor que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um mediador entre o Senhor e nós. E o mediador é Jesus Cristo. Com gratidão eu oro nesse momento, no nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Tenham todos uma ótima noite, debaixo da provisão e direção do Senhor, uma ótima semana. Até domingo, querendo Deus.